Estamos de volta, hora de revisão da nossa aula 89 e foi muito legal, porque a gente viu a parte dos gráficos. Isso mesmo. E na parte gráfica a gente analisou alguns tipos, né? Fomos dando os conceitos e aí, ao mesmo tempo já os exemplos, 2 de cada. Eu acho que ficou bem certinho aí, E né? eu acho que depois dessa aula, tenho quase certeza que depois dessa aula, sempre que o aluno abrir um livro, abrir uma revista ou na internet, ver alguma informação que ele tiver o gráfico, já vai começar a falar, olha só, aqui em janeiro tá tanto, em fevereiro tá tanto. Esse aqui é de coluna tá aí, não, esse aqui é de setor, deixa eu te falar aí. Mãe, pai, a hora que der a pesquisa na televisão, esse aqui é o gráfico de linhas ou segmentos, já entendi. Isso. Olha, pai, tem que comprar milho porque tá dizendo aqui que tá aumentando a venda de milho, tá? Então vamos comprar milho para plantar. Então vamos agora à nossa revisão e a gente relembrar os assuntos estudados na aula. Olha lá. Na aula 89, então, a gente fez o seguinte, a parte 4 de estatística, né? E a gente começou falando dos gráficos. Alguns exemplos aí. Barras ou colunas, lá pode aparecer os dois nomes, ou barra ou coluna, é aquele em que os nossos retângulos estão posicionados na vertical. Eles trazem informações no horizontal. Aqui, por exemplo, nesse nosso aqui está falando de alguns... Né, a população do mundo ali, ó. Os países, a Índia, os países a Indonésia. mais populosos, né? Isso. E na vertical nós temos a quantidade. Né? O mais populoso a China e na sequência vem Índia, Indonésia, Paquistão e tudo mais. Beleza. Nos Estados Unidos, aqui o Brasil está em quinto, né? Tá em quinto. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil. E depois aqui já nos horizontais está falando das taxas de mortalidade infantil por região, né? Já aí aqui a nível de país. Então, na região sul é onde menos morrem crianças. E na região nordeste, infelizmente, onde mais tem essa taxa de mortalidade. Mas, né? Geograficamente falando também, podemos concluir que lá morre mais porque nascem mais também, não é? O Nordeste geralmente nasce mais criança, tem uma taxa de natalidade grande também. Isso tudo tem que ser analisado, a questão também do desenvolvimento, né, da saúde e tal, são detalhes que um estatístico, quando lança essa tabela, já tem que cuidar. O Ministério da Saúde, vamos cuidar do Nordeste, então. Vamos lá ver como é que está a questão da saúde, como é que estão os hospitais, como é que está as gestantes. Vamos fazer um acompanhamento com as gestantes melhor, para tomar remédio, para tomar vitamina, para fazer o pré-natal. Olha só, tomando decisão. Lá no Sul está mais tranquilo. Então, seguindo aqui, a gente vai ver outros tipos, né? A gente viu segmentos ou linhas, que aqui no caso a distribuição da população brasileira, de 1980 a 2010, né? Então, da urbana e da rural, aí onde a gente vê, né, a parte da galera saindo muito da zona rural. Tá diminuindo a população rural. Diminuindo a população rural e aumentando a população urbana. Então, as pessoas vindo para as cidades para poder chegar aí ter mais, às vezes, algumas opções, né? Qualidade de vida que a gente pensa que é, mas nem sempre, né? E se eu te falar que também está diminuindo porque o urbano está indo... está invadindo lá a parte rural, por exemplo. Tem muitas fazendas daqui da região que estão virando loteamento. Eles estão loteando, está virando residencial. Isso, verdade. Nem saindo do lugar já está se transformando. Já está se transformando. Né? E temos aqui o de setores ou pizza, que geralmente é dado em percentual, porcentagem. Não é uma regra, mas é uma característica forte aí do gráfico de setores, tá? E claro, vamos trazer aquele nosso mapa, né? Aquele nosso tipo de gráfico estatístico aqui numa parte de tipo um mapa mental, né? Aqui a gente fala das barras múltiplas, que são as mesmas barras verticais e as colunas, né? Isso. Aqui o de setores, ó. Beleza? De barras ali. Porque esse aqui, quando fala barras múltiplas, aquele... Porque tem um monte de informação, né? Não, e junta, né? Grudadinho aqui, ó. Né? Esses aqui já são mais soltos, individuais aí. O plano cartesiano. Bem conhecido pela galera, porque usamos bastante na unidade 2. E aqui tem o pictograma, que é um outro tipo de gráfico que mostra aí já uma parte mais representativa em desenho, né? Que a gente não falou para vocês porque não é muito usual. Tá certo? Beleza. Mas com tudo isso, vocês conseguem desenrolar aí, com certeza, as atividades de sala, certo? Então, olha aqui, agora é com vocês que vão praticar e colocar aí a mão na massa. E a gente volta já já com a correção. E no desenrola, bate, resolve a atividade, é hora de resolver, né? Como foi?
Fácil, né? Eu acho que Não, quando vocês gráfico começam a criar essa, né, habilidade mesmo de olhar, visualizar e já ter um conceito, né, uma resposta do que está sendo representado ali, vai ficando cada vez mais tranquilo, né? É verdade. É verdade. Vamos lá, então? Atividade de sala e vamos tirar as dúvidas. Questão de número 1. De acordo com o gráfico de setores abaixo, sobre o percentual de preferência por modalidades esportivas, se o total de entrevistados foi de 1.000 pessoas, quantos preferem vôlei? Então, olha só, ele deu um gráfico, né, de setores. O gráfico de setores é aquele que fornece alguns valores percentuais. Por exemplo, aqui no nosso gráfico, 40% dos entrevistados preferem futebol. Cadê? 30% preferem vôlei. 15% preferem basquete. 10% preferem natação. 5% preferem outros esportes. E vou falar para vocês, tá? Hoje, mais atual, esses outros esportes, tipo o ciclismo, aumentou aí de forma bem significativa. E aí aqui, ó, a gente já sabe que foram entrevistadas 1.000 pessoas. Só que o gráfico é de setores, está em porcentagem, e ele quer saber em números quantos preferem o vôlei. Isso, ele não achou a tabela, não é com os números? Não achou a tabela. A gente pode fazer o que aqui? Uma regra de 3 simples, regra de 3 né? simples. Acho que fica bem fácil, né? Então, 1.000 pessoas entrevistadas é o quê? 100%. É o todo. E o vôlei? Quem é vôlei? 30%. Eu tô querendo saber 30%, que representa isso em? X. Em 1.000, né? E aí a gente pode fazer, a gente já sabe que vai ser direta, né? Então multiplica cruzado, né? A gente já sabe que vai ser direta, por quê? Porque se 30% é o percentual do todo, vai ser menos pessoas. Isso. Né? Vamos lá, então? 100 vezes X? 100x. 100x. 30 vezes 1.000? 30.000. 30.000. E aí, claro que a gente vai... Esse monte de zero aqui vai ser uma festa, porque é uma beleza, né? 30.000 a gente vai dividir por 100. Tá multiplicando, passa dividindo. E é hora, o momento de a gente eliminar zeros e ficar com apenas 300, né? Então, 300 foram os entrevistados que preferiram vôlei. Então... Pelo raciocínio lógico, a gente já de cara já dava para perceber, né? Então quer dizer que tendo esse valor do gráfico, da tabela, do gráfico de setores, e tendo o número de pessoas entrevistadas total, eu consigo construir a tabela de frequência absoluta, calculando as porcentagens de todos, e montar lá a frequência absoluta e relativa? Consegue. Uau! Né? Vamos lá, muito simples, muito fácil. Teve gente que fez pelo raciocínio lógico, tem certeza. Então pode ser também, tá? Fica à vontade. Questão de número 2, agora a escalada da moeda americana em 2015. Vamos ver. Cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. No mês de janeiro, o dólar fechou com 2,689. E aí teve, né, a hora ascendente, hora decadente, né? O dólar, ele oscila muito, né? Ele depende muito de várias situações externas, né? Isso mesmo. Então, no último dia de cada mês teve essa cotação e a gente está sendo representada num gráfico de quê aqui? De linhas. Linhas ou segmentos. Ou segmentos, né? Muito bem. Isso. Vamos e olha lá, ver em setembro ele fechou com bem alto, né? Ah, sim. Setembro está mostrando alguns dias de setembro Isso. aqui, né? Não foi o mês, foi os dias. No dia 18, 22, 25 e Os 28. picos, né? É. Ó, já podemos pensar assim, ó, como historiadores, o que aconteceu no mês de setembro aí, nesse ano? O que aconteceu aí? Aconteceu alguma coisa aí, porque, olha lá, ele foi aumentando, diminuiu, aumentou demais, tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa aí, vamos pesquisar. Vamos lá, então. Qual é a pergunta? Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico, quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,689? Em dezembro, menor que 2,600? Não sei, vamos ver, cadê dezembro? Bom, eu não tenho no gráfico essa informação, né? Então não tem então não tenho como afirmar, né? Isso aí. Então não é, né? Não tenho como afirmar. Porque estava assim, ó, assinale a correta. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro? O maior valor? Não, olha lá, o maior foi 4,145. Que foi em 22 de setembro, 22. né? Então também não é.
Letra C. A função que representa o valor da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é crescente no intervalo de tempo apresentado no gráfico? Vamos ver lá. Não é porque lá ele aumenta, ele diminui. A gente já falou que oscila, então oscila. não é crescente o tempo todo, né? Beleza. Não cresceu. Vamos na D. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor que 1 centavo de real? Vamos lá. De quanto? 1 centavo de real? Mais de que meses? Cadê? Maio e... Maio e março, e de né? março. Vamos ver lá. Maio... 3,187, março 3,192. Vamos fazer a diminuir aí? Dá menos de 1 centavo? Não, dá mais. Dá mais de 1 centavo? Uhum. Certeza? Vamos fazer a conta? Dá mais, né? Vamos analisar a letra E, vamos lá. Em Em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3,629? Vamos ver lá. 15 de agosto, menor que 3,629? Cadê agosto? 3,629? Foi, né? Porque, olha lá, se no último dia útil de agosto foi 3,629 e no último dia útil de julho foi 3,425, foi aumentando. Então aqui nesse momento é o meio, né, entre julho e agosto, Isso. porque foi falado que era o último dia útil de cada mês, né? Então provavelmente agosto termina em 30 ou 31. Então quer dizer que 15 tá menos que isso, né? Então com certeza a letra E, né? Porque ali a diferença é maior mesmo. Ah, professor, mas ele não colocou lá valores numéricos pro dia 15, só no último dia. Uai, mas é notável que você percebe que a linha vai crescendo, então lugar, né? Ela é menor, é menor. Né? É menor nesse momento. É bem claro isso, não é? O gráfico deixou bem preciso isso aí. Beleza, legal. Só análise gráfica, fechou. Só, não tem mistério. Vamos lá na questão de número 3? A figura a seguir apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, o SAC, de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linhas tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. E o de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. No mesmo dia, tá? As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. Ah, tá. Então tem 2 situações, né? Tem as recebidas e tem as resolvidas, Isso. né? Vamos analisar. O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na... Então, vai ser bom quando tiver mais resolvidas do que recebidas, né? Reclamadas, né? Por exemplo, aqui a gente vê que nós temos que... Cadê o nosso... Bom, teria que ter o nosso índice aqui, né? Mostrando, né? A nossa tabelinha mostrando quais são as resolvidas e quais são as... Mas é a linha, não é? Recebidas. Ele falou lá, cadê? Ele fala aqui? Olha lá, as linhas tracejadas, cadê as linhas contínuas? A linha contínua é as resolvidas, beleza, ele está falando no texto, né? Então, a linha contínua são é as a resolvida, né? E a linha tracejada é a recebida. Isso. Só vai ser bom quando acontecer o seguinte... que a resolvida for maior do que a recebida. Isso, né? então... Nesse caso aqui, mais recebidas do que resolvidas. Teve mais. Aqui também. Também. Mais recebida. Aqui aí tá foi igual. Recebeu, resolveu. Isso. Aqui. Nossa Senhora. Nossa, bem mais recebidas do que resolvidas. O povo na segunda-feira tava preguiçoso, né? Agora aqui, ó. Aqui na terça. Resolveu mais do que recebeu. Começou a dar gás aí, né? E aqui também, né? Também. Resolveu mais do que recebeu. Só que na terça tá melhor, não é? Só que terça e quarta. Terça e quarta? Tem essa resposta? Tem, ó. Tem. Terça e quarta. Legal. Mas se eu fosse optar, se não tivesse terça e quarta, eu votaria na terça, que a terça teve mais resolvidas, mas só que teve mais também reclamadas. Só também análise gráfica muito simples. Então vamos ao Se Liga no Enem agora, para finalizar. O gráfico a seguir diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso preparatório específico para professor de educação básica.
Resultado dos professores no curso preparatório. Então 6 aí, né, tiraram ótimo. Ótimo. 1 tirou excelente. Tirou excelente. 4 tiraram um desempenho bom, e 2 um desempenho ruim nesse curso. Então nós temos quantos professores aí? Candidatos a professores? 13, né? 13, né? 13 pessoas é o total, né? 13 Isso. Olha só, tá vendo? Só olhando para o gráfico a gente já consegue ter algumas observações importantes. Sem nem muito texto, Sem nada, sem quase nada. Vamos lá agora então entender o que ele quer. Para continuar no mercado é necessário que esse curso aprove pelo menos 70% de seus alunos, que por sua vez são professores especializando-se. Sabendo que os aprovados são apenas aqueles que obtiveram resultado ótimo ou excelente, podemos afirmar que esse curso continuará no mercado? Aí vem a palavrinha ou, né? Então, se é ou, a gente soma. Os dois somam. Então, né? vamos ver lá? Então, vamos lá. Se é ou, a gente soma. Vai somar quem é ótimo com quem é excelente. Então, temos 6 mais 1. Então, temos 7 pessoas num total de 13, né? Isso. Como tem uma porcentagem aqui, eu já posso fazer um cálculo percentual lá, então? Posso. Vamos montar, então, a porcentagem deles? 13 é 100%, 7 é X. Vamos fazer uma regrinha de 3? Bora. Cadê o espaço, né? Né? Fazer aqui? Isso. Então, 13 é... 100%. 100%. Eu quero saber 7, quanto que é o Isso. percentual. Vamos multiplicar cruzado, a gente já sabe que é direta, né? 13 vezes X... 13x, 7 vezes 100, 700. Tá multiplicando, passa dividindo, 700 dividido por 13 é? Mais ou menos 54%. 53,8%. 54, né? Aproximadamente, vamos colocar aqui. Eu acho que a gente invadiu o espaço aí, mas tudo bem. Aproximadamente 54%. E são os aprovados. Isso, vamos lá. Então a gente quer saber, porque ele quer que ele aprove pelo menos 70%. Então já sabemos que ele não vai permanecer no mercado. Não chegou lá, não chegou lá, né? Então esse sim tá errado já, não é? Sim, pois esse percentual de professores aprovados, não. A gente já sabe que sim não é a resposta correta. Também não. Vamos analisar agora as que vêm com a palavrinha não, né? Não por quê? Não, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 50%? Foi, né? 54%. Ou não, pois o percentual de professores aprovados foi aproximadamente 40%? Não, é a letra D. Não, letra C, né? Letra C, é certo. 40 não, porque a gente chegou ali em 53 ponto alguma coisa, aproximadamente 54, então é a letra C. Beleza. E aí, olha só aqui, ele usou uma estratégia legal. Nós fizemos a regra de 3. Né? Nós montamos a regra de 3 e encontramos lá 53,8%. Mas ali ele usou uma lógica que o Enem gosta muito. Bom, 6 é quase a metade de 13. Não, 6 não, 7. Não é 7, é um pouquinho mais que a metade. Então passou um pouquinho de 50%. 50%, passou um pouquinho só. Bem fácil, né? E aí o aluno já matava direto aqui, ó. Porque para passar tem que ser 70, 70% tem que ser um pouco mais do que a metade. Deu quase pertinho da metade. E aí, ó, a questão bem simples. Bem lógica, né? Mais do que óbvio, era lógica. Falando em lógica, quantos meses tem 28 dias? Bora ver! Nosso Brincando com os Números, está lançado o desafio. Qual era a pergunta mesmo? Um mês tem 30, alguns meses tem 31. E quantos tem 28? Vamos lá na resposta. Então, tá lançado o desafio. Alguns meses tem 30 dias. Outros tem 31. Quantos meses tem 28 dias? 28? É. Eu sei. Vem aqui com a gente, vamos dar a resposta junto aqui na telinha? Olha lá, se alguns meses tem 30 dias, outros tem 31, quantos tem 28? Todos. Todos? Todos, gente. Janeiro tem 28? Tem, só que pode ter mais, né? Tem 31, mas tem 28. Quem tem 30 tem 28. Tem 28. Pelo menos, porque no ano bissexto ele tem 29, mas ele tem sempre 28. Março tem 28? Tem. Abril? Também. Maio? Também. Junho? Também. Todos têm 28 dias, né? Todos. Esse era a linha de raciocínio que você precisava fazer. Mas e aí, beleza? Top a nossa aula de estatística na parte gráfica. A próxima aula vem com as aplicações. Aí que a galera gosta, né? Aplicações da nossa parte de colocar tudo em prática mesmo, né? Moda média mediana, as frequências, os gráficos e onde isso se aplica no nosso dia a dia. É isso que a gente vai ver na próxima aula, tá beleza? Beleza. Por enquanto, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Aquele beijo no coração. Tchau, gente. Até a próxima aula.